Sejam todos bem-vindos ao canal Pregação Viva. No vídeo de hoje falaremos sobre uma das passagens mais belas da Bíblia Sagrada, a negação de Pedro e o cantar do galo, encontrado em Mateus capítulo 26, versículos 69 a 71. Fique comigo nesse vídeo até o final, pois abordaremos também a questão do que exatamente era esse galo. Seria uma ave ou um instrumento romano utilizado naquela época? Vamos explorar outros versículos relacionados a esse tema. O Talmud, um comentário sobre as leis judaicas, também discute as leis relacionadas ao galo e a proibição de tê-lo em Jerusalém. De acordo com a Mishná, era proibido criar galinhas em Jerusalém, por causa das coisas santas, apesar de que o galo não era desconhecido pelos judeus. Ele é citado também em Provérbios capítulo 30, versículo 31. No Novo Testamento, ele fica famoso quando Jesus diz que antes que o galo cantasse, Pedro negaria. Lucas capítulo 22, versículo 61. Mas será que o galo que Jesus se referia era uma ave? Para entender melhor o contexto, é importante compreender como a noite romana era dividida. A noite romana consistia em 4 vigílias. Mateus capítulo 14, versículo 25, que diz: na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, cada uma com aproximadamente 3 horas de duração. A primeira começava no pôr do sol e se estendia até as 9 horas da noite, sendo conhecida como a vigília do entardecer. A segunda vigília ocorria das 9 à meia-noite e era chamada de vigília da meia-noite. A terceira vigília, que se estendia da meia-noite às 3 horas da manhã, registrado em Lucas capítulo 12, versículo 38, era conhecido como a vigília do cantar do galo. A 4ª vigília iniciava às 3 horas da manhã e se estendia até o amanhecer, sendo chamada da vigília do amanhecer, conforme escrito em Marcos capítulo 13, versículo 35, citado pelo próprio Jesus, que diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Essas 4 vigílias eram responsáveis por dividir as 12 horas noturnas do serviço dos guardas romanos, como mencionado em Lucas capítulo 12, versículo 38 e Lucas capítulo 13, versículo 35 a 37. Em cada vigília era usado um instrumento conhecido como aerofones, para sinalizar a troca do turno dos soldados. Às 3 horas da manhã, esse soar de trombeta era chamado em latim de galicínio, em português, o cantar do galo. Os aerofones são sugeridos como possíveis instrumentos tocados na terceira vigília romana, o cantar do galo, como mencionado em Marcos capítulo 13, versículo 35. Esses instrumentos se assemelhavam a buzinas, sendo instrumentos musicais de sopro com cerca de 35 centímetros de comprimento e formato semelhante à letra C. Quando um travessão era inserido no meio, formava a letra G. Essas buzinas eram utilizadas pelo exército romano para emitir diversos sinais no acampamento, principalmente para marcar o fim das vigílias romanas. Posteriormente, a Igreja Católica passou a usar sinos para marcar o horário das 18 horas. Em alguns locais, os sinos foram substituídos por dispositivos de som semelhantes. O Império Romano também utilizava aerofones para sinalizar a troca do turno dos soldados, o que levanta a questão de ser o cantar do galo, mencionado na Bíblia, poderia se referir a esse instrumento. É importante notar, embora o Talmud e as leis judaicas proibissem ter galos em Jerusalém, a corrupção dos sacerdotes e a influência das leis romanas na época de Jesus podem ter levado à desobediência a essa proibição. No entanto, a história romana e a evidência dos versículos bíblicos sugerem que o que foi ouvido não foi de fato o cantar de um galo, mas sim o som do instrumento romano conhecido como aerofones. Essa bela história nos traz uma lição importante. Não devemos negar Jesus por nada e não permitir que as circunstâncias da vida nos levem a negá-lo. Conforme Jesus ensinou, se o negarmos diante dos homens,
Ele também nos negará diante dos anjos celestiais. Que esta palavra possa edificar a sua alma e a vida da sua família. Se você porventura o tem negado, que esta palavra proporcione esperança e arrependimento em seu coração, trazendo de volta aos pés de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like e ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos. Que Deus abençoe a todos nós e até o próximo vídeo.